Acabamos de comemorar juntos o Dia Internacional da Bicicleta. 18 países com um só destino, um só coração. O destino foi a fraternidade, representada pela bandeira dos 5 anéis de Pierre de Coubertin, dos 5 continentes unidos. On April 12, 2018, the United Nations General Assembly officially declared June 3rd as World Bicycle Day, a milestone that followed nearly 3 years of determined advocacy. It was a recognition earned through passion, persistence, and a shared belief in the humble bicycle's global potential. Today, this day belongs to everyone who pedals forward, daily commuters, weekend riders, grassroots advocates, and global changemakers alike. A proposta foi sair de bicicleta e ir a um determinado destino. Cada cidade tinha o seu destino. E no final a gente fez um diálogo, inspirado pelo próprio nome da bicicleta, porque bicicleta significa 2 ciclos. E quando a gente fala dos ciclos, estamos falando de uma lei da vida. Um filósofo atleta, ele aprende a amar as expressões da natureza. Ele aprende a amar o pôr do sol, o nascer do sol. Mas não se trata só de amar as expressões da natureza. Nós devemos também aprender a amar as leis que regem a vida. O pôr do sol pode ser o momento mais bonito do dia. Mas ainda que ele se ponha e que exista uma morte, essa morte é aparente, porque o sol não deixa de brilhar. Ele continua brilhando em algum outro lugar, para depois renascer, de forma invicta. Nós também temos que lidar com as mortes. Mortes dentro de nós, a morte de alguém que partiu, mas existe algo que perdura. Para chegar nesse destino, existiam diferentes rotas, diferentes trajetos. Nesse trajeto, tivemos que fazer adaptações. Uma bicicleta furou no meio do caminho, uma outra pessoa teve medo de passar no túnel. Encontramos obras que a gente não podia passar pela rota que a gente imaginou que ia passar. É necessário que hajam adaptações na vida, dentro desse movimento. Porque os ciclos e as transformações existem para chegar a uma determinada finalidade, para chegar a um determinado lugar. Qual é o destino do ser humano? O destino do ser humano, segundo a filosofia, é buscar a sabedoria, buscar as virtudes. Porque as virtudes dão um sentido à vida. O amor dá um sentido à vida. Quando a gente ama os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa mulher, o nosso marido, o nosso trabalho, o amor vai dando um sentido mais amplo à vida. Mas também o sentido da coragem, o sentido da justiça, da honra, da generosidade. Portanto, nós, como seres humanos, temos um destino. E a forma como vamos caminhar para chegar nesse destino pode ser diferente. E obedece ao movimento cíclico. Como é o ciclo da vida? Cada dia, o sol nasce e se põe. Mas a forma como vamos viver os dias são diferentes. O que a gente deveria refletir é se esse movimento está me levando ao lugar onde eu quero ir. Esse lugar me leva a um lugar melhor? Porque algumas vezes as pessoas utilizam a busca dos ciclos e do movimento como um sentido de vida. Uma viagem, se entreter, se divertir, as novidades.
Mas isso vai me oferecer um sentido profundo de vida? Porque talvez esse movimento todo e essas transformações não estejam me levando para o meu destino. O destino do ser humano é compreender as virtudes. E qual é a virtude que você deve compreender? Qual é o seu destino? Para onde você está caminhando? Então, nós temos dois princípios. O princípio da perdurabilidade e o princípio do movimento e da transformação. No corpo, existe um elemento perdurável, que são os ossos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a pele que muda a todo instante. Pegar os ossos e querer mudá-los e transformá-los, mudar de lugar, significaria detonar o corpo. E impedir o desenvolvimento da pele também significaria a morte física. Então a gente deveria refletir sobre esses dois conceitos. Qual é a parte perdurável que eu devo seguir? E qual é a parte do movimento e da adaptação? Nesses dois princípios existem dificuldades. Dificuldades porque às vezes a gente se prende a formas passadas. A determinadas formas passadas, por exemplo, que nos permitiam compreender o que é o amor. Mas essa forma já não vale mais. E se a pessoa ela fica presa num processo saudosista, se ela fica presa no passado, querendo que esse passado volte para que ela possa viver esses valores, ela não vai mais poder viver. Portanto, é necessário uma transformação, uma adaptação. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano que só busca a transformação pela transformação não vai conseguir encontrar o perdurável. Não consegue encontrar o seu caminho. Quando cada um de nós tem um destino que pode oferecer o seu melhor, ele oferece o melhor para a humanidade. E lá na frente, todos esses seres humanos que oferecem o seu melhor podem se encontrar num destino comum, que é o bem da humanidade, que é a fraternidade universal. Nesse processo, quando a gente começa a caminhar em conjunto, a gente tem a segurança de alguém que pode nos guiar, que é mais experiente, que sabe o caminho. A gente também tem a possibilidade de ter alguém do lado, onde a gente possa falar das nossas dificuldades. Temos que ajustar as rotas, em alguns momentos acelerar, diminuir, assim como é a vida. O esporte traz muitos ensinamentos e a gente deveria desenvolver uma capacidade reflexiva para entender o que ele tem a nos ensinar. E quando a gente compartilha uma determinada experiência profunda, com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai construindo memórias, vai podendo olhar uns nos olhos do outro e reconhecer que vivemos coisas profundas juntos. Mas para chegar nesse destino é necessário também ter uma clareza de ideias, uma clareza de pensamentos. Nós temos clareza sobre o que são as virtudes, porque em determinadas épocas as pessoas se reuniam, por exemplo, para falar sobre o que era o amor. A Grécia vai ter palavras como ágape, filos, eros, estorgê, e essas palavras se subdividiam em várias outras. Em nome de Deus se criam guerras. Em nome de Deus queimaram a biblioteca de Alexandria. Em nome de Deus botaram o Jordano Bruno na fogueira. E aí as pessoas falam, eu não acredito em Deus. Nesse conceito de Deus eu também não acredito. Mas então a gente começa a encontrar outras palavras. Eu acredito em energia. Eu acredito que tudo que vai volta. Eu acredito na natureza. Eu acredito na honra, na coragem.
E aí quando a gente começa a substituir palavras que muitas vezes já não fazem mais sentido para a gente, para outras mais adequadas, a gente volta a reencontrar o sentido da vida. Existem muitas formas de compreender a Deus. O contato com a natureza é uma delas. Quando dois amigos se reúnem, ali existe uma presença divina. O nosso destino tem que ser traçado com clareza. Portanto, precisamos de uma clareza de destino e precisamos também compreender a necessidade das transformações e das adaptações. No meio desse processo vão haver dificuldades. Eu posso ter uma cãibra, eu posso talvez cair da bicicleta e ter que me levantar. E sempre é interessante ter alguém do nosso lado, uma mão amiga, que permita a gente se levantar. Mas é importante que cada um levante com as forças das próprias pernas. Porque uma pessoa que é carregada no colo a vida toda, ela acaba atrofiando os músculos. E acaba não confiando mais nas suas próprias forças. É necessário que cada um encontre a força que carrega dentro de si. E o esporte vai oferecendo esse treinamento de luta. Porque atleta é aquele que luta. Mas ele deve buscar essa luta dentro de si. Porque se ele luta fora, surge a vaidade. Surge a falta de compreensão do que é a palavra competição. A falta de compreensão do que é a palavra vitória, porque você quer sair vitorioso sobre o outro e diminuir o outro. Mas quando você trava a luta dentro de você, você começa a entender que quando alguém puxa e sai na frente, ele puxa todos os outros, porque os outros querem dar o maior gás. Quando você trava essa guerra interior, você começa a entender que você precisa sair vitorioso sobre algumas inseguranças que você carrega. Esse é o destino de um atleta, de um filósofo atleta. E aí então, a gente pode caminhar na direção de uma unidade, de um único destino, um único verso, universo, um único sentido do qual todas as coisas caminham. Então, quando a gente fala da unidade, a gente precisa entender também da unidade entre a humanidade e o planeta Terra. O Dia Internacional da Bicicleta também traz uma reflexão sobre a sustentabilidade, sobre diminuir as emissões de gases na atmosfera. Porque nós fazemos parte desse planeta. Esse planeta que também tem o seu ciclo de vida. Esse planeta que faz o movimento de rotação, que faz o movimento de translação e faz com que surjam as estações do ano. E isso também não nos influencia? Será que nós também não fazemos parte dessa unidade, desses ciclos que nos falam as estações do ano? Porque a gente passa por determinados períodos de inverno dentro de nós, de recolhimento. Passamos também por determinados momentos onde as folhas têm que cair. Determinadas coisas já não servem mais. E precisamos abrir mão delas para que essas folhas caiam e possam adubar a terra. Semear para que nasça depois da primavera. Para que eu possa florescer internamente. E no verão, expandir o meu melhor. E expressar o meu coração solar. Um coração solar generoso, que é capaz de oferecer coisas às pessoas que estão ao meu redor e à sociedade. Tudo na natureza tem um lugar. Se um rio chega poluído em um determinado lugar,
isso causa consequência para esse nicho. Se a camada de ozônio deixa de cumprir o seu papel, isso também causa uma consequência, que são as mudanças climáticas. E se o ser humano deixa de cumprir o seu destino, isso também causa uma consequência no planeta Terra. Talvez os celulares tenham causado um mal maior do que muitas pandemias. Porque isso fez com que as pessoas se tornassem espectadoras da história. Elas se sentam e começam a observar o mundo através de uma tela. Quando, na verdade, essa energia, esse tempo poderia ser utilizado para a construção de um mundo melhor. De que adianta um atleta saudável se ele não é útil para a sua sociedade, se ele não pode oferecer o melhor para a sua sociedade? E oferecer o melhor está associado ao nosso destino como seres humanos melhores de coração. Se a gente começa a colocar energia em outras coisas, no entretenimento, na parte financeira, tudo isso tira a finalidade, o destino das virtudes, para que o ser humano sustente a sua felicidade nas coisas materiais. Mas será que isso é o que vai oferecer a verdadeira felicidade? Quem é mais feliz? O que mora na beira da praia ou o que mora numa comunidade, numa favela? Não é isso que define a felicidade. O que define a felicidade é a capacidade que essa pessoa tem de ser honrada, de ser corajosa, de agir com o coração. É a capacidade que ela tem de amar. E se a gente deixa de enxergar esse destino e essa finalidade, a gente esquece a unidade, o nosso destino comum, e abrimos mão desse universo, do único verso, do único destino. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Você sabia que o Dia Mundial da Bicicleta foi criado pela ONU e é celebrado no dia 3 de junho? Essa conquista foi liderada pelo sociólogo Leszek Sibilski, membro do Comitê Internacional Pierre de Coubertin, e reconhece a bicicleta como um símbolo de saúde, sustentabilidade, mobilidade e igualdade. Mas o que talvez muita gente ainda não saiba é que a bicicleta também tem uma relação direta com a história do esporte e da educação. E por consequência com Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos modernos. Coubertin era apaixonado pelo ciclismo. Ele considerava a bicicleta não apenas um meio de transporte, mas um verdadeiro instrumento de formação do caráter. Tanto que chegou a batizar a sua própria bicicleta com o nome de Mimi. Para ele, pedalar era um ato de liberdade, disciplina e reflexão. Tudo aquilo que ele via como essencial na educação integral do ser humano. Hoje, todos nós, inspirados por esse espírito, junto à Escola do Esporte com o Coração da Nova Acrópole e o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, nos reunimos para esse primeiro pedal filosófico. Um evento que propõe mais do que uma simples pedalada, uma jornada de reflexão em movimento. Afinal, num mundo que enfrenta tantos desafios ambientais, sociais e humanos, é urgente recuperar o essencial. Hábitos simples, saudáveis e conscientes. Precisamos de uma filosofia para a ação, que nos ajude a sair da inércia, a cultivar valores e a construir comunidades mais conectadas e solidárias. E a bicicleta nos oferece tudo isso: equilíbrio, autonomia, presença. Pedalar é um gesto simbólico
e prático. É escolher um caminho mais leve, mais limpo e mais humano. Por isso, nesse pedal filosófico, perseguimos esse movimento juntos, para a gente refletir, respirar e também pedalar e colocar em prática ideias que realmente nos movem. Como Coubertin fazia, como Cybulski propõe e como todos nós podemos fazer. Que nosso pedal filosófico seja filosofia em movimento, um caminho de volta ao essencial. Saudações olímpicas! Internacionalmente estamos todos fazendo esse movimento. A ONU, o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e a Escola de Esportes Com Coração convida você a fazer essa reflexão. E todo ano vamos gerar esse movimento. Um só destino, um só coração, através dos ciclos, através do Dia Internacional da Bicicleta. E a gente não tem só essa atividade. Estamos em muitos lugares do mundo, em muitos países. Se você quiser conhecer esse movimento, que leva ao que é perdurável e vale a pena, procure saber sobre a Nova Acrópole.